Graça e paz. Deus tem um propósito. Quem está com calor diz amém. Está quente, eita Deus, né? Deus proverá o ar, amém? Mas vamos nos adequar. Falando nisso, você já cumprimentou o seu irmão que está aqui na igreja? Se você já cumprimentou a todos, ok, pode ficar no seu lugar. Se não, sai do seu lugar, cumprimente, fala que bom que você veio. Estamos juntos aí nesse calor e vamos ouvir a voz de Deus, amém? Vai lá, faz essa bagunça santa aí. Cumprimenta, sorria, se alegre. A alegria do Senhor é nossa força. Nós estamos aqui porque nos alegramos em irmos à casa do Senhor, amém? Então se alegre, fale com alguém aí. Fala, se você está triste, se alegra, porque o papai vai falar com você, amém? Muito bem. Fizeram? Abra lá sua Bíblia, na segunda carta a Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Ainda mês de férias, né? Muita gente ainda está viajando, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu entendi que o tema deveria ser espírito ousado. Só que depois, me aprofundando um pouco mais sobre esse texto, eu vi a instrução de um pai. Então nós vamos falar sobre a instrução de um pai a um filho. Amém? E nós vamos entender por que isso. Por que uma demonstração de paternidade nesse texto. Então lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quem achou diga graças a Deus. Está assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, ou de medo, ou de covardia, mas de força, ou de fortaleza, ou de poder, e de amor, e de moderação, amém? Então vamos ler todo mundo junto, na tradução que está a sua Bíblia. Eu falei aqui 3 traduções diferentes, ou versões diferentes, sobre o mesmo versículo, mas você vai ler agora do jeito que está na sua Bíblia, amém? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de força, e de amor, e de moderação, amém? Muito bem, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã. Queremos te louvar pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te louvar, a Deus, pelo fato de nos chamar para ti, nos escolher para estarmos contigo. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, como o cântico que nós cantamos, ainda que eu não mereça, tu permaneces assim, fiel, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, porque de fato a graça que recebemos, a graça sobre graça, foi o favor imerecido. Não merecíamos, mas o Senhor nos deu, porque o Senhor nos ama profundamente. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua sublime voz. Queremos, ó Deus, entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Por isso, Senhor, fale segundo a Tua vontade. Para isso, ó Deus, submetemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a Tua palavra com ousadia, coragem e intrepidez, então encha-me com Teu Espírito, favoreça-me agora, ilumina, meu Pai, para que eu possa falar segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus, e que cada um que aqui está, seja fortalecido, reanimado, reavivado, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua presença, e venha ter, Senhor, uma semana abençoada, degustando desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Por certo, ó Deus, que o Senhor ouve, nós pedimos e já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém
e amém, Jesus. Vamos ler novamente. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Assente-se, por favor. Todos nós sabemos que Paulo escreveu 13 cartas e 2 delas foram direcionadas, foram cartas pastorais, mais pessoais. Foram direcionadas a um jovem pastor, o nome dele era Timóteo. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para ele, tinha a ver ainda com uma situação de Atos, capítulo 28, era naquele período em que Paulo ainda estava livre, morando de aluguel em uma casa. Mas agora, nessa segunda carta, Paulo não estava livre. Por ordem do imperador Nero, Paulo havia sido então preso, colocado no calabouço frio, amarrado pernas, braços e pescoço. Paulo estava agora distante da igreja, porque a igreja o havia esquecido. Paulo estava agora em um ambiente frio e sem amor e as pessoas ao redor. Ele escreve a carta, vem me visitar. Ele diz sobre as pessoas que de alguma maneira ajudaram o ministério e outras que causaram dor na vida dele. Mas ele havia percebido que no tempo em que ele estava preso, e sabendo que aquela prisão seria a última de sua história, que ele não sairia mais dali vivo, ele já tinha um sentimento na sua alma que ele morreria, como de fato ele escreve no capítulo 4, e assim em 67 depois de Cristo, Paulo morreu decapitado por ordem do imperador Nero. A Bíblia mostra que Paulo chama Timóteo, através dessa carta, para uma conversa paterna. Porque quando nós começamos a ver algumas situações de desafios, de perdas, perseguições, situações governamentais contra a igreja, muitos se esfriam da fé. E não pense que isso é novo, sempre a igreja foi perseguida, sempre o evangelho foi perseguido. Lembre-se, mataram o nosso Senhor Jesus, perseguiram o nosso Senhor Jesus, crucificaram ele na cruz. Sabe, aquelas pessoas que amavam, diziam que amavam ao Senhor Jesus, pessoas foram curadas. Lembra da última mensagem que eu preguei, dizendo que nós temos que ir até Deus por amor, e não apenas por aquilo que Ele faz. E embora muitos fossem até Jesus, e Jesus atendesse, curasse, libertasse, Ele estava derramando a sua graça, a sua misericórdia, o perdão, Ele estava cumprindo o ministério, o chamado. Mas as pessoas não estavam em amor com Ele, porque essas pessoas foram as que gritaram: crucifica-o. A Bíblia mostra que o evangelho em si, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples, o evangelho que nos salva, ele é rodeado de perseguidores. Ele é rodeado de perseguidores internos e externos, dentro e fora da igreja. A Bíblia nos mostra que a palavra como ela machuca, ela fere. Ela leva pessoas a mudarem de vida, a abandonarem pecados, a abandonarem a si mesmos e seguirem uma vida de fé, santidade e retidão. Então seguir o evangelho não é fácil. Então nós vimos já no passado, o governo, através de Roma, já tentando suplantar a igreja, como de fato tentou, perseguiu, matou cristãos. Quantos cristãos não foram mortos no Coliseu? Quantos cristãos não foram entregues na arena para serem comidos pelas feras, leões, tigres e assim por diante? Quantos discípulos morreram? Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, morreram por ordem do governo. Então a igreja, ela está acostumada a uma perseguição. Hoje em nosso planeta existem 50 países onde vivem em total perseguição. E o Brasil agora está entrando na rota
dos 50 países onde o evangelho se torna perseguido. Mas se também não houver perseguição, se também não houver algo que mexa com os cristãos, parece que os cristãos não fazem, está tudo muito cômodo, está tudo bem. Mas tem outros que vão perdendo a esperança, porque olham para referências e vão vendo suas referências morrerem, vão vendo suas referências sendo aprisionados, vão vendo suas referências saindo de cena. Então vamos entrar no período caótico, político, social, religioso da época de Paulo. E vamos encontrar ele numa prisão do ano 64 em diante, por ordem de Nero, agora um lugar frio, e as pessoas ao pouco se esquecendo dele, e vendo que aquela prisão durava, e que ele não sairia de lá. Mas a Bíblia fala que Timóteo era um filho na fé. Paulo havia gerado ele na fé. Paulo havia instruído Timóteo como se fosse aquele que receberia o seu manto apostólico. Não como de fato foi, mas como se fosse. Ele o treinou para ser um apóstolo, o treinou para ser um evangelista, o treinou para ser um pastor, o treinou para ser um mestre. Timóteo foi o homem que mais recebeu instruções pessoais, fora Lucas, que acompanhava Paulo em todo o tempo. Inclusive nessa prisão, Lucas estava com Paulo. Fora isso, Timóteo era o que mais recebia carga de informação. A teologia de Paulo foi sendo entregue no decorrer dos anos a Timóteo. Então, Timóteo era um filho de esperança para Paulo, para dar continuidade no evangelho. Mas Paulo percebe que Timóteo não está bem. O filho na fé, o filho que ele havia treinado, alguém que ele acreditava ir bem, estava quase desistindo do pastoreio. Estava quase derrubando a toalha. Paulo percebe isso de alguma maneira. A Bíblia não relata como foi, mas a maneira como a carta é escrita mostra que é algo muito pessoal com Timóteo, para que ele entendesse o sofrimento que agora Paulo passava seria para a glória de Deus e não para a destruição da igreja. Então a Bíblia fala que Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz um motivo. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, por imposição das minhas mãos. Paulo fala, olha, você não foi alguém que resolveu abrir uma igreja. Você não foi alguém que, por alguma ordem política ou administrativa, abriu uma igreja. Você não foi uma voz humana que alguns homens se juntaram e falaram, você deveria ser o pastor. Você recebeu uma unção apostólica. Eu impus as minhas mãos sobre você, Timóteo. Eu enviei você. Naquele dia, Timóteo, você recebeu dons. Você recebeu promessa. Em algumas traduções está um pouco diferente do que está aqui no meu texto. Em algumas traduções está desperta, no lugar de desperta, reaviva o dom que há em ti. Reavivar significa manter a chama acesa. Será que em meio às dores da nossa vida,
Em meio às perdas, situações políticas, sociais, religiosas, nós fomos perdendo aquela chama, aquele fogo, aquela alegria de servirmos ao Senhor, de estarmos na casa dEle, de pregarmos o Evangelho. Será que nós estamos nos esquecendo do amor dEle por nós, do que Ele fez por nós, de como fomos chamados, como fomos impulsionados a pregar o Evangelho? Ele não está falando apenas de uma vocação a todos, que todos nós fomos chamados para a glória de Deus, e todos nós também devemos falar do Evangelho. Ele não está apenas falando dessa vocação inicial, ele está falando de uma vocação embasada num chamado poderoso apostólico, e que Timóteo estava perdendo as raízes do propósito, estava se esquecendo de avançar, olhando para as circunstâncias, olhando para o medo ao redor, olhando para as ameaças ao redor, olhando para tudo que estava acontecendo no governo. Ele estava desistindo. Talvez você tenha tido tantas más notícias, que agora alguém fala para você que Deus vai fazer algo, você fala, eu sei, tá bom, quando Ele fizer eu acredito. Sim ou não? Então é importante que você agora precisa reavivar, reacender. No grego, a questão aqui é manter a chama acesa. Qual foi o fogo do Espírito que se apagou dentro de você? Porque você não tem mais a alegria em servir ao Senhor. Porque você não tem mais alegria em estar na casa do Senhor, em orar pelas pessoas, em atender, em falar do amor dEle onde você estiver. Nós estamos vivendo um tempo onde agora tudo que é certo está se tornando errado, e tudo que é errado está virando certo, e a igreja está ficando então numa cilada, onde ele tem medo até de falar das Escrituras. Não se acovarde, não tenha medo, porque somente a igreja verdadeira é perseguida. A igreja falsa, ela se adequa ao mundo, ela se adequa à circunstância, ela se amolda para agradar, porque é uma igreja que não tem personalidade. Mas se a sua personalidade está em Deus, então você não vai se adequar ao que está acontecendo nas nações, e nem leis contra a palavra, mas você vai permanecer fiel, porque Ele é fiel, e que aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Não tenha medo de ser um cristão verdadeiro. Não recue. Então, para começar, antes de Paulo dizer que não recebemos o espírito de covardia, Paulo diz: reanime, reacenda, reavive, ressuscita o dom que está dentro de você. Então, quais são os seus dons? Pastor, eu falava em línguas, não falo mais. Por quê? Pastor, eu orava com alegria, intercedia, hoje não consigo mais. Pastor, hoje eu mal pego na palavra de Deus, mal pego a Bíblia para ler. Pastor, eu tinha tanta vontade de estar na igreja, eu queria ser o primeiro a chegar, o último a sair. Hoje eu chego depois que começou o culto, eu vou embora antes, porque estou apenas cumprindo um protocolo. O que morreu dentro de você, ou que está tentando matar esta chama, este fogo do Espírito Santo. Então, Paulo fala com Timóteo, e ele cita 3 coisas poderosas. E ele fala que ele não tem vergonha dessas coisas. Ele não se envergonha. Versículo 8 diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim,
que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele fala: não tenha vergonha não, porque você é meu discípulo, Timóteo. Não tenha vergonha porque foi eu que coloquei você no pastoreio e agora estou preso. Ah, não fique envergonhado, porque agora a igreja está perseguida e então parece que não temos moral na sociedade. Não se envergonhe, porque o Evangelho permanece sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você carrega o Evangelho, você carrega o poder de Deus, ele permanece o mesmo. Não tenha receio, não tenha medo, continue, não se envergonhe, seja um cristão autêntico. É o poder de Deus que será revelado e não o nosso, não o nosso braço, não a nossa força, nem o nosso intelecto. É o poder dele, e é da maneira dele, da forma que ele faz. Bom, então ele olha para Timóteo e fala de 3 armas poderosas para permanecer. Porque porque Deus não nos deu o espírito de covardia. No original, embora em alguns esteja medo e outros esteja temor, mas o original é covardia. Alguém gosta de uma pessoa covarde do seu lado? O covarde é a pessoa que vai te abandonar. Vamos imaginar uma situação hipotética, drúxula, só para lembrar aqui, 2 mulheres encontram uma barata. A corajosa pisa, a não corajosa corre. E se ela voar, deixa na amiga a barata e sai correndo. Mas tem homem assim também. Viu? Tem mulher que já diz, tem mesmo. Então, isso é uma maneira simples de falar, mas é uma verdade. Na hora que acontece o problema, o enfrentamento, os covardes desistem. Os covardes abandonam. Os covardes abandonam o casamento. Os covardes abandonam filhos. Os covardes abandonam a igreja. Os covardes abandonam Jesus. Os covardes. Porque para tudo isso precisa coragem. Coragem para enfrentar o desafio e o medo. Por isso, Paulo olha para Timóteo na sua carta, é como se ele estivesse pessoalmente falando com ele, e ele diz: você não recebeu de Deus um espírito de covardia. Por que você está encolhido? Por que você está se escondendo? Por que você está com vergonha? Por que você não aparece? Tem medo de vir aqui me visitar e ser preso também? Tem medo de ser perseguido por falar do evangelho que recebeu? Você não recebeu espírito de covardia. A mesma palavra grega para covardia vem de timidez. É a pessoa que se acanha em meio a uma situação de confronto. Eu espero que nenhum de nós estejamos nessa parte. Porque os dias vão demonstrar quem é quem. A necessidade que você, então, lembre-se que você recebeu uma vocação de Deus, um chamado para um propósito, que você recebeu de Deus um espírito que não é covarde, que não tem medo,
esse Espírito trouxe a você uma plenitude dele. Então vamos lembrar alguma coisa, o Espírito que não é de covardia que nós recebemos. A Bíblia fala que Sansão, quando tinha que enfrentar algum inimigo, ele era tomado pelo Espírito de Deus. Davi, pelo Espírito de Deus. Os profetas, pelo Espírito de Deus. Josué, pelo Espírito de Deus. Moisés, pelo Espírito de Deus. Quando Maria precisou ser tomada para gerar o filho Jesus, quem estava lá? O Espírito de Deus. Quando a igreja recebeu os dons espirituais, o poder sobrenatural de Deus, quem estava lá no vento? O Espírito de Deus. Então você não recebeu um espírito que se acovarda, um espírito que se esconde, mas um espírito que quando vem, alguma coisa poderosa acontece. A igreja precisa novamente ser cheia do Espírito Santo e entender que coisas poderosas acontecem quando o Espírito Santo vem. Mas ele já veio. A Bíblia fala que ele já foi derramado sobre a terra. Mas nós estamos usando muitas vezes ele como uma capa. Agora eu não preciso. Bom, agora eu vou precisar, vem cá. E não é isso. Você não recebeu batismo de medo, batismo de covardia, batismo de timidez. Você recebeu batismo no Espírito Santo. Ah, pastor, eu não falo em línguas, eu estou falando de evidência de falar em línguas. Quando você foi batizado, você também recebeu o batismo do Espírito Santo. Todos nós recebemos o mesmo batismo. Todos que temos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Então está na hora da igreja entender o que Paulo falava de urgência. Você não pode recuar em meio à tribulação e ameaças. Cutuca alguém e diz aí, vai recuar? Sabe, Jesus já havia alertado sobre isso. Abra lá em Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Mateus 10, versículos 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Ele estava falando de perseguição que aconteceria. No versículo 16 ele diz, vos envio como ovelhas em meio aos lobos, portanto sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Você não pode ser somente simples como a pomba. Alguém chota e você chota e você serpente também vai para o bote. Está lá atento. É arisco. O termo aqui é ser arisco. Está esperto. De olho nos movimentos. Não permitir nenhum ataque assim. Você precisa ser esperto. Jesus disse, seja prudente como a serpente. Passa perto de uma serpente para ver se ela vai olhar para você e dar uma piscadinha. Alguém já enfrentou alguma vez aí, alguma cobra? Viu o que ela fez, não? Ela se levantou. Encontra uma naja, então. Então ele fala, seja prudente como a serpente, manso como a pomba. E aí, tome cuidado. Versículo 17. Porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, ao senado, e vos açoitarão nas suas igrejas.
e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis ou presidentes, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Falou: olha, vai acontecer coisas que vocês não vão entender, mas vocês vão acabar aparecendo. Vai ter governos, governadores, prefeitos, presidentes, reis, que vão perseguir vocês, e vai ser o momento de você demonstrar a sua fé. Então não é nada novo. Não é nada novo. Agora, se você está em Cristo somente pelo oba-oba, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, batiza com o Espírito Santo, Ele voltará, aleluia, a vida é só flores, não há espinho. Oh, meu Deus, te deram um evangelho que não é verdadeiro. O evangelho nos leva a confrontos pela verdade bíblica e não a nossa. Então, Paulo traz à memória de Timóteo o que ele também aprendeu. Porque na ceia mesmo, Paulo fala em 1 Coríntios: o que recebi do Senhor, isso vos entreguei. Ele só estava ensinando o que havia recebido de Jesus. Então Paulo entende que há um poder sobre ele agora, que ele não pode desmerecer, esquecer-se. Esse poder, essa força, essa fortaleza, conforme a tradução da sua Bíblia. Agora, esse poder é de alguém? É um poder pessoal? É o braço da pessoa? Não, é o poder de quem? Poder de quem? De Deus. Então não é o seu método, nem a sua estratégia, nem a sua forma de conhecimento ou o seu intelecto. É como Deus quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então o resultado vai ser para a glória dEle. Força espiritual eficaz é o que quer dizer aqui. Mas recebestes poder, ou recebestes força. Força espiritual eficaz. Ela tem eficácia, tem um efeito que ela causa. Vamos lá em Efésios capítulo 1, versículos 18 a 23. Efésios 1, 18 a 23. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O poder que você recebeu é o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos e que fez com que ele assentasse à direita do Pai. Esse mesmo poder de Deus que você recebeu, essa força, essa fortaleza, ela está acima de principados, potestades, demônios, espíritos do mal, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, qualquer coisa da maldade. O poder de Deus está acima. Amém? Então não se acovarde. Não há espírito que não se submeta à ordem de Jesus. Por isso então, não trate de qualquer forma o poder que você recebeu. Primeira coisa que Paulo lembra a Timóteo das 3 armas espirituais era o poder. Você recebeu, você não recebeu o espírito de covardia, mas de poder. O espírito que recebeu é de poder, é de força, é de fortaleza.
Esse Espírito você recebeu. Olha para alguém e diga: o Espírito Santo, o Espírito de poder está em você. Mas fala com vontade, vai falar crendo, vai. Ou então faz de conta que você crê, já que se você não crê. Você precisa crer. Sabe o que é isso? Muitos de nós nos tornamos religiosos apenas. E entendemos que é uma maneira de entender que o Espírito Santo está em nós. Suaviza tanto que vira água. Então, você recebeu um poder que está acima de todo principado e potestade. Se algum espírito vier contra você, ordene-o para que saia. Seja qual for o espírito, ordene para que saia. Em nome de Jesus. Não há espírito que resista. Paulo fala isso, traz à memória esse espírito eficaz. Capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, o quê? Qual o poder que opera em você? Porque é segundo o poder que opera em você. Se você não tem poder, não acontecerá nada. Mas pastor, como vou ter esse poder? Oração, jejum, leitura da palavra, busca ao Senhor, adoração ao Senhor. Seja igreja de verdade, seja um cristão autêntico. Faça da sua vida diária o tempo de oração, tempo de devocional, leitura da palavra, consagração ao Senhor. Dê valor ao Espírito Santo que habita em você. Então, Ele operará infinitamente mais, além do que você pede ou pensa. Se não há poder em você, não há o que acontecer. Pegou aí, não? Então, poder. Bom, a Bíblia também fala sobre o amor. Não receber esse espírito de covardia, mas de poder. E agora, de amor. Porque o poder sem o amor, ele se torna injusto e maltrata. Quer conhecer alguém? Dá a esse alguém o quê? Então não é o amor ao poder, não é o amor à força, não é o amor à autoridade, é o amor ao próximo. Entendendo que o poder que há em você é para servir alguém. Este amor é o ágape. O que farei com o Espírito que habita em mim? Servirei o meu próximo. Já pensou se a igreja começasse a entender que o Espírito Santo que habita um no outro fosse para servir o outro, como seria poderosa a ação do Espírito de Deus na igreja? Porque um estaria servindo ao outro com o poder do Espírito Santo. Mas muitas vezes temos concorrências no altar. Tocam, cantam junto e falam um do outro. Pregam e falam um do outro. Trabalham no diaconia e falam um do outro. Claro que tudo isso lá na França, aqui não. Então é importante você entender que o amor que ele está falando agradará a Deus e promoverá o bem-estar ao próximo. Diga: o amor que eu recebi é para agradar a Deus e promover o bem-estar do próximo.
Amém? Aí as meninas solteiras, isso daí, só o próximo agora. Não é nesse sentido. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade, ou o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguém diz aí, fala a Deus. E é isso, a finalidade do amor. É um coração puro, de uma consciência pura, com uma fé que não é fingida. Será que neste amor que você recebeu de Deus, você termina o dia e vai dormir tranquilo, porque exerceu o amor ao próximo? Não falou mal de ninguém, não fofocou, não causou intriga, não causou divisão, não falou mal do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu inimigo. Você terminou o dia zerado, sua consciência está tranquila, a sua fé é real, ou você tem palavra de fé como se fosse positiva? Eu quero dizer algo para você: fé nunca será positivismo. Positivismo tem a ver com mind power, com o poder da mente. Nós não estamos falando de poder da mente, e nem de lei de atração. Isso é humano. Nós estamos falando do poder de Deus e da fé real. A fé que não enxergando nada, vê tudo. Será que nós temos esta fé? Então, Paulo ele continua lá em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Pastor, a palavra é dura? Não, a palavra é de exortação. Um pai instruindo um filho, exortando, dizendo: filho, eu não quero que você se perca. Então conheça o poder que você recebeu. O espírito que você recebeu não é o espírito que vai destruir você, é o espírito que vai fazer você avançar. Então Romanos capítulo 14, versículo 8 diz assim: porque se vivemos, o quê? Para o Senhor vivemos. E se morremos? Para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, o quê? Somos do Senhor. Então, você vai morrer ou vai continuar vivo, você é de Deus. Você e a pessoa que está do seu lado. A pessoa que você fala mal. Então, cuidado. Porque é Deus quem dá o destino. É Deus que faz viver e é Deus quem faz morrer. Ninguém morreu, escapou de Deus. Puxa, acabei não vindo, olha lá. Não. Quem morreu, Deus assim o quis. João foi jogado em óleo fervente, não morria. Fizeram tudo para matar João, não conseguiam matar. Aí jogaram ele numa ilha de Malta lá, já falou: deixa ele, esse louco morrer. Lá na ilha, ele escreve Apocalipse. Tem a sua maior revelação. Se você for jogado para a morte, fica tranquilo, porque o viver e o morrer é do Senhor. É nesse momento onde todo mundo esqueceu de você, é que Deus dá a maior revelação. Porque você não estará mais dependendo de homens ou de mulheres, estará dependendo apenas e tão somente de Deus. Bom, Paulo leva Timóteo a entender que o amor que ele recebeu faria ele morrer também pelo Evangelho. Que ele deveria enfrentar circunstâncias, situações, permanecer firme. Porque o fruto
que o Espírito Santo provoca em nós, como está em Gálatas 5, 22 e 23, ele começa com um nome. Qual o nome? Primeiro nome que fala do fruto. Mas o fruto do Espírito é? Não entendi. Mas o fruto do Espírito é? De novo. Mas o fruto do Espírito é? Amor. Esse é o fruto do Espírito. E dentro deste amor, aí você tem paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, não é isso? Está tudo, é um recheio. Mas o fruto é o amor. E esse fruto é para você? Não, é para servir o próximo. E então, por causa disso, Paulo, ele que sabia muito bem o que escrevia, ele interligava sempre uma palavra a outra, uma frase a outra. Ele não fazia nada impensado, ele não jogava frases ao vento, não. Ele sabia muito bem o que escrevia. Ele era um homem muito cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, até mesmo na prisão, esquecido, abandonado. Ele ainda tinha ali poder de Deus para levar aqueles que precisassem, porque a carta de Timóteo, ele sabia, chegaria até Timóteo, mas chegaria ao mundo como chegou para nós. Então ele fala, espírito de poder, espírito de amor e espírito de temperança, moderação, domínio próprio. Então ele fecha dizendo que esse espírito nos traz domínio sobre as nossas emoções. Pegou agora, né? Eu estou tão emocionado, pastor. Se as suas emoções falam mais alto, e você diz, eu sou assim mesmo, significa que você está vazio do Espírito Santo. Você até acha que tem, mas ele é um cabide. Você colocou ele no cabide, e quando você quer, você veste ele. Domínio próprio. Se você não se dominar, se você não tiver o Espírito Santo que te conduz para um domínio diferente do mundo, você abandonará a fé. Você continuará sendo quem você é. Você viverá em pecado. Você viverá no abandono. Você viverá querendo que alguém acaricie e lamba as suas feridas. Que só ore por você. E deixe você ser do jeito que você é. Porque você quer mais é ser feliz. E cantar para todo mundo na favela onde nascer. Não é isso? Tem gente que é assim. Então, moderação. Uma mente disciplinada. Domínio próprio. As prioridades estão em ordem. É oposto ao temor ou covardia. Não significa que você é aquele cara que sai se metendo em confusão, não. Significa que você tem as suas prioridades em ordem. Que você é a pessoa que tem uma mente disciplinada. Que a circunstância, o momento não te domina. Você não é aquele que entrou num ambiente e viu que alguém está chutando a cadeira, chuta também. Não. Você não é aquele que o cachorro começou a morder, você vai e morde ele. Você é alguém que é dominado, não pelo pecado, não pela injustiça, não por você mesmo, mas você é moderado no que faz. Toda gritaria é ausência de moderação. Ah, pastor, mas eu cantei agora há pouco aqui na igreja. Então gritarei. Essa gritaria você tem a ver com adoração ao Senhor. Mas toda gritaria humana, onde você entrou na discussão, quer ganhar no grito, você não tem moderação nenhuma. Não é palavra do pastor Luiz, é a palavra de Deus.
tudo que você quiser conquistar pelo seu braço, pela sua força, você fugiu do que o Espírito Santo quer. Tudo que você quiser fazer da sua maneira, porque você é assim, vai morrer assim, Gabriela, você perdeu o Espírito Santo. Eu não falo Gabriela, Gabriela é o nome da pessoa, mas aquela música lá. Então você precisa entender que Deus te chamou para mudanças internas que demonstrarão externamente. Quando você é moderado, você exerce o amor no poder do Espírito Santo. Então, Paulo escreve lá em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deixa eu falar um segredinho para você. Por que alguns têm mais experiências com Deus do que outros? Porque foi a medida repartida de Deus a cada um. Não queira ser o pregador que Deus não te chamou para ser, o pastor que Deus não te chamou para ser, o missionário que Deus não te chamou para ser, o cantor, a cantora que Deus não te chamou para ser. Ele vai fazer o que Ele quer de você se você se submeter, for moderado, deixar o Espírito Santo controlar você. Não vista a capa de ninguém. Não imite ninguém. Não seja papagaio. Ah, mas pastor, Elias transferiu o manto dele para Eliseu. E Eliseu então fez os mesmos milagres praticamente. É verdade. Depois, quem continuou sendo lembrado? Espírito de Elias ou espírito de Eliseu? Espírito de Elias. Você está entendendo, não? Então seja original. Seja o pregador, seja a pessoa, seja o líder, seja o diácono, seja o pastor, seja o presbítero, seja o cantor, seja o músico, seja você quem Deus chamou para ser. Mas não seja você do jeito que você quer, mas como o Espírito Santo te conduzirá. E você vai ver que é diferente. Quando você se submete conforme a medida da fé que Deus repartiu a você, então vai acontecer. Senão você vai sofrer a vida inteira se comparando. Mas você viu fulano, mas você viu Beltrano, esquece. Pare de se comparar, você vai morrer, você vai entrar numa neura e vai morrer. E morrer ainda insatisfeito, rejeitado, fracassado, porque tinha esperança de ser semelhante a alguém, e não foi, e não será, porque você não é o outro. Cada um de nós tem a sua identidade, não há uma digital semelhante em lugar nenhum do planeta. Seja você quem Deus chamou para ser e exercer o ministério da maneira como Deus chamou para fazer. E você vai ver então que esse espírito de moderação vai levar você a uma disciplina, ao domínio próprio, as prioridades em ordem, o que vem primeiro. E você não será alguém temeroso, covarde, saberá enfrentar os desafios, mas vai ser alguém que vai se concentrar na natureza soberana e nos propósitos perfeitos de Deus. Ele é soberano. O seu futuro, o futuro dos seus filhos, está nas mãos de Deus. É Ele quem nos encaminha. Se você estiver na vontade dEle,
Se você estiver voltado a Ele, você vai entender Ele te direcionando, te colocando da maneira como você deve estar. E no tempo dEle, como Ele quer. Então não seja impaciente e nem incrédulo, mas tenha fé. Fale com Deus: eu quero a medida da fé que o Senhor tem para mim. Porque para cada um de nós, é Ele que reparte a fé. Você está entendendo? Que até mesmo a fé que nós temos, é Ele que nos dá. Você compreendeu ou não? Então para quem você vai pedir fé? Pastor, ora para mim para que eu tenha fé. Irmão, ora para mim, faz uma campanha para que eu tenha fé. Não, faz você. Ora a Deus e pede fé. Bom, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do Evangelho. Agora você já está adquirindo fé. Chega em Deus e fala: Senhor, eu estou ouvindo essa palavra. Eu quero fé agora, a fé genuína, a fé que o Senhor tem para mim. Qual é a minha medida de fé? Amém? Bom, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Vamos lá? 1 Timóteo, estou quase terminando. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Diz assim: convém, pois, que um bispo, um pastor, um presbítero seja irrepreensível. Olha aí, prioridades. Marido de uma mulher, não é duas, não é uma mais uma, não é uma e um né? Tico-tico no fubá. Vigilante, está atento, sóbrio, não entregue a bebidas, honesto, não se corrompe com dinheiro, hospitaleiro, trata bem as pessoas, apto para ensinar, pronto, disposto, coração ensinável, pronto para ensinar, não dado ao vinho, olha só, não dado ao vinho. E aí uma coisa que parece que virou moda, não espancador, porque hoje em dia o que tem de homem querendo espancar, né? Vai conhecer o braço da minha lei. Covarde. Não espancador. Se um dia uma das minhas filhas, que um dia namorar ou casar, um dos caras tocarem nela, irão se ver comigo. Eu digo isso publicamente. Vai conhecer a mão de um homem, de verdade, sem medo, seja quem for. Recado dado. Bom, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo os seus filhos na sujeição, que são sujeitos à autoridade, principalmente paterna, materna, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, não é algo fácil não, viu? Exemplo, vida exemplar. Isso é viver na moderação. Para encerrar, Paulo fala com Tito, um outro pastor, também alguém que ele treinou e ele enviou para a igreja. No capítulo 1, versículo 8 de Tito, que está logo à frente aí de Timóteo, você encontra Paulo dizendo para ele o seguinte: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, aí ele acrescenta, justo, santo, com domínio próprio. Versículo 9, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer
os contradizentes. Tem que ser encontrado na vida daquele que quer pregar o evangelho isso. De quem quer pregar e quem quer liderar na igreja. Tem que ser encontrado isso. Capítulo 2, versículo 2 diz: e aí, para você que já adquiriu uma idade e acha que pode viver que nem o Silvio Santos, fazendo aquelas brincadeiras sem graça, aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são sadios na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às mulheres santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras do bem. Coloque-se em pé. Paulo, ele escreve a instrução para um filho jovem até chegar à sua velhice. Então, o que você vai fazer da sua vida? Qual o espírito que habita em você? Qual espírito exerce comando? Qual espírito conduz você? De medo? De temor, de covardia, ou espírito de poder, força, fortaleza, amor, caridade, que demonstra ao próximo, moderação, domínio próprio, prioridades em ordem. Qual é o espírito que habita em você? Como um pai que olha para filhos, o que eu diria para os meus 3 filhos, eu digo a vocês: sigam este exemplo de um pai espiritual, Paulo, que ensinou seu filho espiritual a enfrentar sem medo as intempéries da vida, sem perder a essência. Amém? Nós vamos orar agora. Se em algum momento essa palavra falou com você, se ela foi dura com você, agradeça a Deus, porque antes de ser dura com você, foi dura com quem? Comigo. Porque eu não transmito a você o que Deus não fala comigo. Não tenho receio nenhum de falar isso. Eu só posso pregar aquilo que Deus falou primeiro para mim, me instruiu, para depois entregar. Então eu quero viver e vivo esta palavra. Que você receba esta palavra e viva. Que o Espírito Santo te ajude agora. Eu sei que de alguma forma mexeu um pouco, não mexe? Eu nunca bebi, então na parte de bebida para mim não mexeu em nada. Talvez mexeu com você nisso. Talvez mexeu em outras áreas. Não importa. Muita coisa não mexeu em nada, mas tem coisa que pode ter ferido muito você. Mas eu quero te dizer que Deus somente corrige a quem ama. Então sinta-se feliz agora, porque Ele ama você. E Ele está demonstrando o cuidado dEle com você. Não li nenhum texto meu aqui. Li apenas a palavra de Deus. E eu tenho todo o zelo de não usar pensamento meu aqui. Por isso oro, que se não for para pregar o evangelho como ele é, que ele me mate nesse altar. E não tenho medo nenhum de morrer aqui. Porque que seja eu envergonhado, mas ele glorificado. Quero que você ore agora, falando para Deus que ponto da mensagem mexeu com você. Você não precisa erguer sua voz, não.
você não precisa se expor a ninguém, porque o Espírito Santo já sondou você e sabe. Você só precisa agora falar com Ele. E se você sente que tem a necessidade de receber força, o poder do Espírito Santo em sua vida, e está difícil você se acovardar, deixar de se acovardar em meio a tantas coisas, e você carece de uma oração, não tem problema nenhum. Nós oraremos por você, é só vir à frente. Isso não é mal, isso é bom. Estamos juntos como corpo, para um ajudar o outro. O amor serve o próximo. Nós estamos aqui para apontar dedo na cara de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar você e juntos nos ajudarmos para subirmos aos céus. Amém? Porque entre nós não há maior ou menor, melhor ou pior. Somos todos iguais diante do Senhor. Todos nós carecemos dele. Você entendeu? Então, nos ajudemos a prosseguir. E vamos prosseguir. E vamos continuar até que Cristo volte. E se vier perseguição, enfrentaremos. E se vier a morte por causa da perseguição, glorificaremos a Deus na morte. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então permaneça fiel. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra que mexeu conosco, com cada um de nós. Senhor, essa palavra ontem à noite, quando comecei, Senhor, a orar e a entender, ela me tomou, Senhor. E várias vezes durante a noite eu acordava pensando nesta palavra. O que o Senhor quer fazer, ó Deus, faça. Nós queremos uma igreja, Deus, transformada, começando neste altar. Faça, Senhor. Faça conforme a tua vontade. Faça segundo o teu querer. Porque não recebemos de ti, ó Deus, o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é pelo teu Espírito que queremos caminhar, andar, viver segundo o teu propósito. Por isso vem, Espírito Santo, agora. Molda o nosso caráter, transforma a nossa personalidade. Mexe sim com as nossas estruturas, porque não queremos continuar como éramos antes de te conhecer, mas queremos ser transformados pelo teu Espírito, cheios do teu Santo Espírito, vivendo na prioridade que o Senhor ensina, em nome de Jesus. Por isso, Deus, todas as nossas cismas, todos os nossos pensamentos, tudo que é fruto do nosso braço, que hoje caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa maneira de lidar hoje, Senhor, seja entregue a Ti, para que tenhamos a Tua maneira de lidar com as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Que agora, Senhor, o espírito, a alma e o corpo de cada um seja realinhado, e que ninguém se envergonhe do Evangelho, ó Deus, que receberam, do Evangelho que pregam, do Evangelho que cantam, em nome do Senhor Jesus. Mas que cada um de nós
Viva com alegria, com ousadia, com intrepidez, com coragem, exercendo o domínio próprio, vivendo a vida com moderação. Em nome do Senhor Jesus, ajude-nos, ó Deus. Talvez, Pai, a nossa alma esteja impregnada com tantas violências vividas na vida, com tantos traumas e nãos desta vida, que somos reacionários, reagimos conforme a circunstância. Se um grita, gritamos. Se alguém usa força, usamos. E queremos ganhar no braço. Mas, Senhor, entregamos tudo isso agora a Ti, porque a nossa vida pertence a Ti. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa vida está guardada em Ti. É o Senhor que tem o poder e domínio sobre nós. Tu és aquele que é poderoso para operar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder da fé que opera em nós. A medida da fé que opera em nós. Dá-nos a medida que o Senhor quer. Que ninguém, Senhor, venha querer calçar o calçado de ninguém, a capa de ninguém, o manto de ninguém. Mas, Senhor, assim como Paulo, que não estava transferindo o manto apostólico, mas dando instruções a um filho, que cada um, Senhor, agora venha entender que o Senhor nos chama para vivermos a vocação individual, no chamado e cumprimento de um propósito individuais, que vai abranger o coletivo, que vai tocar multidões, mas será o seu modo e não ao nosso. Será seu tempo e não ao nosso, mas será na medida da fé que tivermos. Por isso, Senhor, se a nossa fé estiver enfraquecida, se deixamos de crer por alguma circunstância que vivemos, oh Senhor, reacende a fé. Se estamos deixando, Senhor, de crer, ou desistindo, Senhor, do Evangelho, ou desistindo, Senhor, de exercer as funções que o Senhor confiou em nossas mãos, oh Pai, que o alerta que o Senhor deu a Timóteo através de Paulo seja o nosso alerta. Então, Senhor, que a chama seja reacesa, reaviva agora cada um, vivifique cada um, restaure cada um, reanime cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para que possamos prosseguirmos e vivermos conforme o Evangelho pregado, conforme a pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a circunstância não venha nos moldar, que as dores deste mundo não venham nos moldar, que as perseguições não venham nos moldar, mas, ó Deus, que o Teu Espírito continue produzindo em nós o fruto: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, cremos, Pai. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém e amém. Vamos
Vamos aplaudir Jesus. Receba, Senhor, este louvor. Toda a honra, toda a glória, louvor e adoração é dado somente a Ti, único Deus e verdadeiro Senhor. Louvado seja Deus, amém.